Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos. Tá um pouco escuro aqui por causa de uma configuração que eu usei, tá? Como prometido, eu vou colocar aqui alguns pontos ainda que faltam, né? Eu parei na 33ª, se não me engano. Eu vou da 34ª em diante para vocês até a 42ª, tá? Reparei que tem algumas coisas repetidas, mas é sempre bom lembrar, né? Eu acho muito importante essas colocações, eu diria, tá? Luciferianismo teísta. 34º, buscar o entendimento universal. Um luciferiano ou uma luciferiana teísta busca o entendimento universal da transformação de energias e sabe que toda forma de energia pode ser transmutada em outra, através do método adequado e da técnica apropriada, como também sabe reconhecer a energia potencial e visualizar como utilizá-la em seus processos interiores e exteriores. Um luciferiano teísta sabe exatamente que cada ação gera uma reação, que lhe é proporcional à energia empregada e sabe o ponto onde utilizar a sua alavanca para mover o universo, tá? Boa noite, Amuriel. Vamos ao 35º, tá? Não desperdiçar energia. Um luciferiano teísta não desperdiça energia com processos involutivos. Ele deixa de lado a verborragia acerca de pessoas e de atitudes alheias que não lhe dizem a respeito. Não ajuda em causas que não lhe trarão evolução ou proveito. Um luciferiano teísta sabe se colocar como um indivíduo pensante frente às imposições de familiares, amigos, sociedade e etc. Tá? Ou seja, a gente não precisa sair batendo em todo mundo aí, tá? Basta a gente ser a gente mesmo, tá? É uma questão de lógica, tá certo? 36ª, questionar sempre, talvez para mim a mais importante, né? Um luciferiano teísta questiona o objetivo em questão, ao invés de aceitar teorias e explicações, mesmo que essas lhe sejam transmitidas por pessoas de extrema confiança, como por exemplo os pais, né? Ou melhores amigos, enfim, até aí não entra em questão, né? Boas intenções não bastam para calar o questionamento, a reflexão, o raciocínio e a inteligência superior particular de um luciferiano, tá? Não estou falando que a gente é melhor do que alguém, estou falando no quesito de questionamento. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo aquilo? Né? Quando você questiona, você tira uma dúvida. E quando você tira uma dúvida, gera um aprendizado. Pensei nisso. Tá? Boa noite, Reginaldo. Boa noite, Cadu Marcos. Tá? 37ª. Não aceitar dogmas impostos. Tá? Um luciferiano teísta não aceita dogmas impostos, tácita ou explicitamente. As verdades fundamentais e imutáveis, entre aspas, pregadas por pastores de rebanho, podem simplesmente não existir. Há pastores cegos e cegos sendo guiados por cegos. Dogmáticos são contrários à evolução humana, pois implicam etimologicamente em não discussão e em ausência de questionamento. Tá aí, né? Eu gostei muito desse final aqui, que parece que tem uma parte que complementa a outra, tá certo? 38º, as humanas, tá? Um luciferiano teísta busca pelo entendimento das relações humanas
tais quais elas são e procura a melhor maneira de enfrentá-las, de maneira positiva, que sempre lhes sejam proveitosas. As relações humanas podem ser áridas e o conhecimento de nós mesmos nos ajuda a entendê-las. Tá aí um pouco do que eu falei acima, né? A gente não precisa sair brigando com ninguém aí, debatendo, brigando, né? E por aí vai, né? 39ª, ter responsabilidade social, muito importante. Um luciferiano teísta tem a responsabilidade social, ao invés de ser um compassivo, no caso com o sistema, né? A compaixão, ao contrário do que dizem, é um vício. Confundiram-na com a virtude, para corromper a integridade do forte e para dar mais argumentos para a mendigagem dos fracos e para a exploração das massas. É uma contra-virtude, entre parênteses, contra a superioridade e a divindade comuns aos seres humanos que buscam ascender. Ele não confunde a ausência de compaixão com a tirania ou com o egoísmo exacerbado que conduzem também ao obscurecimento. Um luciferiano teísta sabe que é mais produtivo ajudar pessoas a aprenderem a alcançar seus objetivos ao invés de lhes dar esmolas. Seria mais produtivo e mais digno. Esse é um grande X, é um grande questionamento que eu faço dentro do TLPL, tá? Fora que hoje em dia a gente costuma não dar pérola aos porcos. E por aí vai, né? 40ª, procurar entender seus instintos. Um luciferiano teísta procura entender seus instintos primordiais, satisfazê-los de forma consciente, buscando prazer responsável e sadio, ao invés de se envolver compulsiva e freneticamente com toda e qualquer espécie de oportunidade lasciva e concupiscente. Ou seja, cuidado. Tomem cuidado com quem vocês estão se envolvendo ou vêm a se envolver, né? Ele ou ela, no caso, né, sabe se controlar quando é preciso e saber deixar a própria instintividade aflorar quando necessária. Um luciferiano teísta goza em plenitude de maneira que melhor lhe aprouver, sem desperdícios nefastos, não importando a fonte ou a particularidade de seus prazeres, tá? Então vamos fazer uma seleção aí, vamos fazer algumas escolhas, tá? Boa noite, boa noite. 41ª, tá? Não deixar levar pelos outros. Não deixar levar, né, pelos outros. Um luciferiano teísta não se deixa levar pelos outros, pelas ideias dos outros, por aquilo que os outros fazem. Não esquece de quem ele é, tá certo? É e por aquilo que os outros fazem, né? E não esquece de quem ele é. E é daquilo que acredita para seguir seus colegas ou amigos. Pois é. Ele mantém seus pontos de vista e suas decisões sem se preocupar com o que os outros dizem ou pensam ao seu respeito. Isso eu costumo falar sempre, né? O que pensam de mim não é problema meu. E última, né? Não ser conveniente com o comportamento de rebanho e saber agir e pensar por si próprio, tá? Um luciferiano teísta não está sob a ação de nenhuma inteligência superior que não seja dele, tá certo?
Um luciferiano não sobrevive como uma ovelha na engorda esperando pela tosca ou abate. Um luciferiano pode identificar, combater e se afastar de matadouros espirituais. Ou seja, eu acho muito importante e achei sempre muito importante, né? Desde quando isso aí veio parar na minha mão, não é de minha autoria, né? Mas é muito legal. A primeira vez que eu li um conjunto todo, os 42 parágrafos ou as 42 colocações. Isso aí mexeu bastante comigo, tá? Eu vou encerrar por aqui hoje essa live, mas daqui uma meia hora mais ou menos, eu acredito que menos, eu venho para bater um papo com vocês, tá certo? Explicar um pouquinho mais de mim, explicar um pouquinho mais do meu ponto de vista e por aí afora, né? Para que conheçam a mim um pouco mais, para que cada vez mais, né, mesmo que esteja sendo repetitivo, para que cada vez mais limpem a mente de vocês, né, em relação ao satanismo em si, em relação ao ocultismo em si, em relação, a claro, ao próprio ocultismo, né? Falar um pouco diferente, né, do que muita gente fala por aí, tá? E dentro do luciferianismo teísta, isso aí foi passado, vão vir mais e mais material para vocês. Espero que tenham gostado, né? Se pegar as 3 lives que foram feitas, aliás, 4 lives que foram feitas, né? Juntar tudo é uma coisa de se pensar, mexe bastante com a cabeça da gente. Às vezes está na nossa cara ali e a gente não consegue observar, né? Tem que vir de outra pessoa, né? Para estar falando pra gente aí, né? Uma coisa que está na nossa cara e a gente precisava ouvir, tá? Não sou melhor do que ninguém, sou apenas responsável pela egrégora do TLPE, que é o Templo Luciferiano Portador da Luz. E vamos que vamos. Não tô aqui para arrumar confusão com ninguém e com nada. Tô aqui apenas para passar meu ponto de vista, tá? Até daqui a pouco, gente. Então a todos